Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos. Olá, está começando mais um Cenários Trends. Eu sou a Kerlia Chaves, editora da Trends, e quem está aqui comigo é a Natália Brandão, cofundadora da MetaBlock e Head de Regulação, e o Dr. Leonardo Cavalcante, CEO da Nestec. O tema de hoje é marco regulatório e o uso do blockchain. Gostaria de dar as boas-vindas aos nossos convidados e a você que está nos assistindo. Tudo bom, doutora Natália? Tudo jóia. Kerlia, é um prazer estar aqui, com vocês para falar um pouquinho desse tema, né? Que é tão disruptivo e curioso, né? Então, eu te agradeço aí o espaço, agradeço também a companhia do Leonardo e vamos bater esse papo, né? Isso. Doutor Leonardo, tudo bom? Tudo bem, Kerlia. Bom dia a todos. É um prazer estar participando aqui desse bate-papo. Pois bem, vamos iniciar? Nossa primeira pergunta é que eu gostaria que, primeiramente, os senhores explicassem para a gente o que é o blockchain e o uso amplo dessa ferramenta. Eu queria começar com a doutora Natália. Tudo bem, doutor Leonardo? Tranquilo. Pronto, doutora Natália, pode começar. Nós estamos aí diante de um gap de 20 anos em que a internet mudou, né? A gente está aí diante da Web 3.0, que é a internet do valor. E essa internet, ela vem sendo construída em razão do desenvolvimento desse protocolo blockchain, que surgiu ali com o Satoshi, que ninguém sabe se é uma pessoa, se é uma entidade, se é um grupo, que desenvolveu essa moeda digital a partir de um protocolo, e esse protocolo é descentralizado, auditável, é espalhado aí pela rede mundial de computadores, né? Então, essa revolução, ela tem permitido que diversas transações possam ser registradas na internet de forma disruptiva e democrática, né? Em que todas as pessoas podem rastrear essas operações, etc. E soluções soluções para empresas, para negócios, para as pessoas que podem se utilizar agora dessa internet 3.0, essa web 3.0 que vem com essa pegada da blockchain, para desenvolver suas ideias, os seus negócios, enfim. Então, eu acredito que a gente está a gente está diante, né, desse desafio de compreender, porque isso ainda é muito novo para a população comum em geral, para aqueles que não são os criptonativos, que a gente chama, né? A gente está diante aí dessa necessidade de entender o que se trata essa blockchain, por que ela é tão importante, por que ela é tão crucial para essa revolução da internet, que antes era uma internet completamente centralizada, em que as empresas, as instituições financeiras, elas têm os seus bancos de dados próprios ali, centralizados, aquele grande servidor central, e de repente hoje o grande livro razão de tudo é a blockchain, espalhado em todos os computadores do mundo, né? Então, eu creio, sabe, que a gente está passando por essa transformação e que a tecnologia vai ser cada vez mais aliada, tanto das empresas, né, no mundo corporativo, como também do desenvolvimento social, né, que traz essa disrupção para o mercado, traz esse alcance do público para outrora um ambiente que deveria ser registrado somente por grandes servidores, né? Então, acho que o Leonardo também é especialista em tecnologia, pode dar aí as suas contribuições, mas a minha visão, assim, eu sou bem entusiasta do Satoshi, né? Eu acho que ele veio para mudar a forma como nós vemos as transações, demorou alguns anos, mas de toda sorte é muito recente, 2008 para cá. Então, temos aí essa janela de oportunidade se abrindo aí, que há 20 anos nós não víamos, acredito eu.
Doutor Leonardo, pode complementar, por favor? Posso, muito bem, assim, a doutora Natália já falou muito bem aí sobre blockchain, mas complementando sua fala, doutora Natália, eu posso estar acrescentando que, diante do que a gente vem acompanhando o mercado, né, quer seja ele interno ou externo, o crescimento e a habilitação da blockchain junto à gestão de ativos, no contexto da criptomoeda, vem de mãos dadas, né? Eles vêm sendo a cereja da tecnologia atual no mercado global, junto com o Web 3.0. Então, para que a gente fale um pouco sobre blockchain, tem que entender alguns conceitos que a própria doutora Natália já comentou sobre essa disrupção distribuída da aplicação de um protocolo que a gente consiga executar de uma maneira 100% distribuída com o uso do blockchain. Então, dessa forma, eu consigo construir 100% de informações auditáveis, rastreáveis e válidas, utilizando essa arquitetura que hoje todo mundo, quando me pergunta, eu respondo de uma maneira de um pouco assim diferente, mas que no final dá sempre o mesmo propósito, mas na prática blockchain ela é de fato um protocolo de segurança, protocolo de confiança na gestão da informação. Estou trabalhando com a informação. Então, para que eu consiga gerenciar ativo, para que eu consiga realizar e construir NFTs, para que eu consiga aplicar quaisquer concepção de monetização, eu tenho que ter por trás conceitos que são aplicados utilizando essa tecnologia, essa arquitetura de sistemas distribuídos que é a blockchain. Então, dessa forma, eu consigo e dou essa validade jurídica, essa concordância, essa aplicabilidade diante das informações. É importante ressaltar aqui, quando eu aplico blockchain em projetos públicos ou projetos privativos, né, eu consigo, por exemplo, dimensionar, diversificar a gestão dessas informações, né? Aonde é que eu estou querendo chegar? Diante desse cenário que a gente vive hoje na execução, na aplicabilidade da blockchain, que hoje a blockchain pode ser dividida em blockchains públicas ou privadas, eu consigo, por exemplo, categorizar essas informações, consequentemente eu consigo ter essas informações mais perto do nosso usuário final. Isso é um outro ponto importante que vai também a favor, por exemplo, dessa relação de mutabilidade, a relação da gestão ativa da informação e, principalmente, eu ter essa descentralização de uma forma ativa, que é o que a Web 3.0 propõe, como a doutora Natália falou. Então, quando eu junto disrupção, descentralização, auditabilidade, 100% validação jurídica, esse controle mais efetivo da informação, eu consigo dar mais organização, né, a essa nossa plataforma que a gente executa. Então, consequentemente, as pessoas que estão consumindo aquele serviço vão ver aquilo ali com outros olhos, né? E, consequentemente, aquilo ali vai ficar de uma forma ativa, executável e principalmente válida para quem está consumindo aquela informação. Então, eu consigo, por exemplo, rastrear toda uma cadeia de supply, né, de suprimentos de ponta a ponta. Mas para que isso, Leonardo? Eu consigo fazer isso, eu conseguindo fazer isso, eu vou reduzir custos, eu vou reduzir fraudes, eu vou reduzir uma série de malefícios que hoje existem nesse nosso mercado, que até então, com o uso do blockchain, todos esses questionamentos irão ser impactados. Então, outro contraponto importante que a gente pode comentar aqui sobre o uso e o que é que de fato é blockchain. Blockchain hoje vai beneficiar todas as pessoas como um todo, né? Ela vai impactar socialmente e culturalmente essa relação até de como as empresas estão gerenciando seus mercados, estão gerenciando seus projetos, como é que as empresas estão trabalhando esse plano de negócio. Os planos de negócio das empresas vão mudar por conta da blockchain.
Perfeito. A gente já viu que o blockchain ele é bem importante, né, nessa questão de gerenciamento de empresa. E eu queria saber também, na visão de vocês, além dessa importância do blockchain, por que esse mecanismo se tornou essencial no mundo digital? Porque a gente sabe que no mundo digital existem muitas fraudes e etc, né? E o doutor Leonardo falou sobre a questão da segurança do blockchain. E aí eu queria que vocês falassem um pouco mais sobre essa questão, do porquê que o blockchain ele se tornou tão essencial no mundo digital. Eu queria agora começar com o doutor Leonardo, vamos inverter a ordem, começar com o doutor Leonardo e a doutora Natália complementa, tá bom? Ok. Bom, Kerlia, respondendo a sua pergunta, é mais complementando o que eu já havia falado, né? Quando a gente aplica os conceitos de blockchain, quer seja ele para cenários públicos ou privados, que a gente tem que entender também esse cenário para poder ter essa construção disruptiva, porque hoje o blockchain ele é muito vinculado a projetos de criptos, porque nasceu daí. Mas só que blockchain, por ser projetos de criptos vinculados, que tem o maior case do mundo, que é a Bitcoin em 2014 para cá, mas a blockchain não é apenas esse sistema de distribuição pública, como é aplicado na Bitcoin, como é aplicado em qualquer outra cripto. Mas hoje fortaleceu muito no mercado, né, principalmente no mercado de 2020 para cá, a gente aplicar todo esse relacionamento e o uso da blockchain em projetos, plataformas e sistemas de modelo privativos também. Então, existem hoje uma série de cases que a gente pode estar aplicando blockchain, por exemplo, em GEDs, gerenciador eletrônico de documentos, gestão de processos, plataformas jurídicas, processadores de imagens, qualquer construtor, SaaS, plataforma que envolva uma massa muito grande de informações, que envolva uma big data, eu posso estar aplicando uma blockchain para poder dar ainda mais uma validação na informação, juridicamente ou não. Então, consequentemente, eu dando essa validação, eu vou habilitar um nível a mais em cima dessa informação, a nível de qualificação. Eu estou qualificando a gestão dessas informações. Consequentemente, todo mundo está ganhando. Por quê? Porque eu vou envolver um padrão de projetos, vou envolver um padrão dessa informação, eu vou envolver uma série de correlações entre plataformas, que é outro grande problema no uso de blockchains públicas ou privadas. Criptomoeda está aí para não me deixar mentir, que um dos grandes problemas de ter 100 criptomoedas distintas é não ter um padrão que eu consiga ter uma correlação entre elas. Então, essa interoperabilidade entre essas informações acaba sendo um problema grave quando a gente fala hoje sobre blockchain no sentido amplo da gestão dos dados, porque está crescendo muito, a quantidade de criptomoedas crescendo muito. A doutora Natália vai já falar sobre NFTs, gestão de ativos, está crescendo demais esse mercado e, consequentemente, crescendo o mercado, cada um faz um modelo próprio, um padrão próprio, e não se tem um padrão específico, único, que se deveria ter. Inclusive, foi até proposta quando se criou o Bitcoin, quase 10 anos atrás, né? Então, essa naturalidade dessa padronização acaba impactando um pouco esse protocolo. Não, isso não significa que ele não deixa de ser confiável, pelo contrário, ele é 100% confiável, enfim, como eu estou falando, livre razão, é tudo auditável, tudo imutável, né? Ele é feito ele é uma base ampla para nascer a Web 3.0, que é o fato mais importante que a gente tem que ter hoje para entender um pouco da Web 3.0, é você disponibilizar conceitos ao inverso, né, que existem hoje. É você dar ao usuário o que hoje ele não tem condição de gerenciar. A gente vai inverter os polos no Web 3.0. Então, o próprio usuário vai conseguir gerenciar, construir, operar e fazer o que ele quiser com a sua informação. Coisa que o LGPD está dando um pedaço desse fator, mas não chega a 10% do que, de fato, o Web 3.0 está propondo nessa inversão de polos. Esse é outro ponto, né? Então, notem que a gente falar sobre blockchain tem que falar sobre projetos públicos a nível de criptomoedas, NFTs, gestão de ativos, mas tem que falar também sobre plataformas e SaaS privativos, que hoje está
Tá crescendo bastante. Por quê? Porque as empresas, todas elas, pequenas, médio e grande porte, elas possuem uma série de necessidades que hoje precisam desse relacionamento que a blockchain disponibiliza. Então, foi tirado de um conceito público e foi adaptado para uma realidade privada que também se comporta com perfeição. Perfeito. Agora a doutora Natália pode dar o ponto de vista também do lado jurídico, né, que o doutor Leonardo mencionou, sobre essa questão jurídica do blockchain, e a doutora Natália pode complementar e dar esse ponto de vista também jurídico. Claro. Complementando aí a fala do colega, eu costumo dar um exemplo bem simples de uma nota de R$100, certo? Se você pegar uma nota de R$100, você escrever o seu nome nela, e você for no mercado e faz uma compra, essa nota de R$100, ela vai girar, né? Ela vai sair do mercado, ela vai para mão de um passante, depois vai para o banco, etc, etc. A probabilidade daqui a 10 anos você ter acesso a essa mesma nota de R$10, ela é bem pequena, concorda? Bem pequena, né? Isso não ocorre no mundo do cripto, tá? A gente tem todas as transações registradas e auditáveis lá na blockchain. Então, imagina que a blockchain, ela é uma sequência de blocos que vão se sobrepondo, blocos de dados, e esses blocos de dados, eles vão se agrupando e construindo a história, a vida daquela nota lá que a gente imaginou, a notinha de R$100. Então, quando a fala do Dr. Leonardo começou, né, falando sobre a diminuição de probabilidade de fraudes, eu concordo plenamente. Na verdade, eu, como compliance officer, eu sempre desaconselho qualquer tipo de possibilidade de pensamento de alguém que acha que utilizar blockchain, utilizar cripto, é um meio hoje seguro para lavagem de dinheiro, né? Se é que existe um meio seguro. Mas não existe a possibilidade de você fazer transações ilícitas e queira que isso esteja registrado no grande livro-razão da internet, porque isso um dia poderá ser, sim, alvo de buscas. E então, é mais difícil hoje a gente ter hackeamento, ter operações escusas sendo realizadas via blockchain do que via as vias comuns de lavagem de dinheiro e financiamento do terrorismo, que nós já conhecemos, estudamos e combatemos, né? Então, essa ideia de que a blockchain ela também nasce como um tratamento dessa ferida que é congênita no mundo e também no nosso país, que é a corrupção, eu creio muito que a evolução do uso da blockchain para registros de transações, tanto no ambiente público como no privado, eles vão ser vai haver uma mitigação, tá, dessa disseminação da corrupção. Gostei também quando o Dr. Leonardo mencionou sobre o uso desses metadados, né, os dados que se comportam dentro de uma empresa e que eu posso utilizar esses dados para analisar de melhor forma o meu plano de negócios. Então, hoje as empresas, as corporações, até o poder público, ele está mudando um pouco a visão de como tratar esses dados. A gente tem aí o blockchain sendo usado para coleta de dados no CPF, né? Acho que até esqueci o nome, Leonardo, acho que é BCPF, né? Isso, que são. Exatamente. Então, a gente tem esses cruzamentos de banco de dados entre os setores do governo, já o setor público, utilizando aí do benefício da blockchain, tá? Então, estamos atentos, o governo está atento, os cartórios já estão atentos. Inclusive, nós temos um case brasileiro já de tokenização imobiliária em que houve a transcrição na matrícula do imóvel da operação sendo espelhada na blockchain, né, via token. Então, tudo isso hoje vem para democratizar esse acesso à informação e trazer transparência. Então, eu vejo muito mais é desconfortável para o público comum? Sim, porque é diferente, é disruptivo, ainda tem muitas dúvidas,
Vou já entrar um pouquinho falando sobre regulação, mas ainda tem muita insegurança jurídica, mas algumas jurisdições do planeta já estão permitindo tokenizações incríveis, em que o público que jamais esperaria investir em um ativo que outrora seria restrito aos grandes bancos, às grandes corporações, aos grandes fundos de investimento. Hoje nós temos a possibilidade de, novamente, em algumas jurisdições que são permissivas, e o Brasil está caminhando para isso, eu vou já falar um pouco, para acesso a esse investimento, né? Então, eu acredito que a blockchain vem para dar essa segurança, tá? Ainda tem muito a ser trabalhado, a ser disseminado, muito mais também em relação a conhecimento. Disseminar o conhecimento é super importante. Inclusive, fazendo um adendo, na nossa companhia aqui, que é o Marketplace de Tokens, a gente tem o MetaBlock Academy, que tem esse intuito de, em paralelo à realização de negócios, né, de realização de tokenizações, também educar o nosso público, porque acho que através da educação e da disseminação do conhecimento que a gente pode ter realmente, trazer a vantagem da blockchain não só para poucos, né, mas para muitos, né? Isso. Então, é mais ou menos isso. Eu não sei se a gente fala agora sobre regulação mais um pouco, ou... Daqui a pouco. Tá, mas acho que é por aí. Pronto. Você me permite, Kélia? Por favor. Você comentando agora, doutora Natália, sobre essa relação com o público, eu acho que o ponto mais importante da gente publicizar todo esse tema, que é difícil o entendimento, é você transformá-lo em benefícios. De que maneira eu posso passar para o meu público em geral a nível de benefício e ele entender que aquilo ali é importante para a vida dele. Então, quando um usuário comum, uma pessoa, entender, por exemplo, que ele vai ser beneficiado, né, em todos os serviços públicos, quer seja ele, eu vou ao Detran, vou ao Ministério do Trabalho, vou na Justiça, e todo esse relacionamento, toda essa cadeia de informações, todas elas estarem 100% validadas e principalmente correlacionadas, ele vai entender que aquilo ali é importantíssimo para ele, ele vai entender que aquilo ali, ele vai conseguir ficar próximo daquela informação, acompanhar, controlar, então ele vai adorar, ele vai gostar, coisa que não tem hoje, né? Esse é o primeiro ponto. E o que você falou também é de suma importância. Nós também temos a nossa plataforma de blockchain, que atua 100% nessa relação do blockchain, gestão que internamente nós temos gerenciadores eletrônicos de documentos, gerenciador de informação, gerencia processo, fluxo de processo dos nossos clientes, e utilizando tecnologia blockchain. E em todos os nossos treinamentos, a gente frisa demais os conceitos, para que serve, os benefícios, e por que existe, por qual motivo existe por trás uma arquitetura que aplica o sistema distribuído, a distribuição desses dados, que é o ápice. Aí as pessoas vão entendendo na prática, é incrível, e quando começam a entender, elas começam a perceber que aquilo ali é muito importante na vida delas, entendeu? Então, era esse pequeno adendo que eu ia comentar. É porque muitas vezes eu entendo, né, que muitas vezes o novo acaba assustando. E o que falta muito para as pessoas é a informação, porque com a informação vem o entendimento, e aí você vai aprendendo na prática, não é isso? E acaba que você percebe que aquilo acaba se tornando essencial na sua vida, você não consegue mais se imaginar sem aquela ferramenta, sem um determinado mecanismo, e o blockchain, ele, com certeza, ele vai funcionar dessa forma. Hoje eu ainda vejo uma certa resistência, acho que é por causa do nome, né, que é um termo estrangeiro, e o pessoal as pessoas têm uma certa resistência em relação a isso, mas daqui a um tempo todo mundo vai se acostumar e ninguém vai mais conseguir viver sem o blockchain, né? E outra coisa, no mês passado, agora em maio, finalzinho de maio, o plenário aprovou o projeto de lei 4.401 de 2021, que ele é popularmente chamado de Marco Regulatório das Criptomoedas. Mas esse marco regulatório, a gente tem que ressaltar, né, que ele não contempla o uso amplo do blockchain, ele é
basicamente para as criptomoedas, né? E aí eu queria que vocês falassem um pouco sobre o que isso muda na vida das pessoas, né? E do mercado de investimentos. Aí agora eu queria começar com a doutora Natália e a gente finaliza com o doutor Leonardo, tá bom? Bom, vou fazer um pequeno overview de como é que está hoje no Brasil, a despeito aí do PL, né, que você mencionou, sobre regulação. Hoje nós não temos uma regulação própria, né, está em andamento esse projeto de lei, ainda precisa seguir, né, para a votação completa, mas ainda temos essa somente aprovação do Senado. É importantíssimo, por óbvio, ainda tem algumas necessidades de avanço, e aí acho que o Leonardo pode avançar nisso em relação a falar um pouco sobre por que essa regulação não abrangeu tanto assim a blockchain, mas vou trazer um pouquinho antes desse PL. A gente tem aí a Comissão de Valores Mobiliários brasileira, né, que é a CVM, ela é uma autarquia brasileira que regula os valores mobiliários e regula e protege a poupança pública. Então, quando a gente fala de CVM, a gente fala de um órgão regulador e um órgão que ele, por proteger a poupança pública, ele fica de olho em quais instituições estão atuando, as regula, as limita e, por vezes, as sanciona também, né, dentro do ambiente ali do processo administrativo. Diante dessa necessidade, o brasileiro ele tem muitos investimentos em cripto. Se eu não me engano, depois a gente pode procurar a fonte, mas mais de 50 bilhões no ano passado foi fechado em investimentos do brasileiro em criptoativos, tá? Seja criptomoedas ou seja tokens, etc. Então, a gente tem uma considerável poupança pública, né? Poupança pública, quando eu digo a poupança em geral do brasileiro, investido nesse mundo cripto. Então, a CVM iniciou essa preocupação, vendo algumas companhias já iniciando exchanges ou tokenizadoras, iniciando procedimentos de tokenização, e ela, por não ter uma regulamentação própria, instituiu o sandbox regulatório, que nada mais é do que um ambiente permissivo em que foram eleitas algumas empresas para iniciar esses procedimentos via blockchain de movimentos com valores imobiliários no mercado financeiro. Então, nós temos algumas companhias que já começaram, isso é muito recente, o Sandbox foi aprovado em dezembro do ano passado e as operações iniciaram em março, tá? A primeira empresa começou agora, abriu a plataforma para movimentações de valores mobiliários via blockchain, né, via smart contracts e tudo. Então, a gente tem aí um início de um teste, um stress test que a própria CVM está fazendo com alguns regulados, permitindo que eles atuem ali fora dos limites hoje permitidos pela regulação brasileira. O que é um avanço, né? A CVM vai aí conseguir, eu espero, até o final do ano, editar a sua regulamentação, independente se há ou não alguma legislação federal dispondo sobre a atuação. A própria permissão de uso da blockchain transacionando valores imobiliários será um grande avanço para o mercado financeiro brasileiro no setor de criptoativos, né? Então, acredito que essa é um marco que nós esperamos muito como tokenizadoras. A gente, na MetaBlock, exemplo, temos hoje muitos projetos, principalmente projetos imobiliários, projetos de tokenizações de terreno, tokenizações de metro quadrado, tokenizações de apartamentos, tokenizações de desenvolvimento imobiliário. Entretanto, por termos essa limitação, nós temos o projeto, nós temos a tecnologia, temos a plataforma, mas temos a trava da regulação e não queremos ultrapassar os limites da regulação da jurisdição nacional, né? Então, por vezes, muitas tokenizadoras, inclusive a nossa, procura jurisdições estrangeiras para conseguir realizar operações que são permissivas, em razão de serem realizadas em jurisdições estrangeiras permissivas. Entretanto, esse capital ele fica no governo estrangeiro. Então, a gente deixa de fomentar o capital brasileiro
em razão desse atraso do regulador acompanhar a economia, né? A economia sempre corre na frente, a disrupção sempre corre na frente, e quanto mais rápido é o regulador, quanto mais rápido é o governo, mais rápido o cidadão ele pode se beneficiar, né? Nós temos casos, Kerler, aqui no Brasil já de tokenizações com sucesso realizados, por exemplo, no setor imobiliário, que é aqui o foco da MetaBlock, de espelhamento via cartório, mas é uma engenharia jurídica extremamente complexa e que aí você consegue alcançar ainda um pequeno público. Vale ressaltar que a captação para a tokenização no Brasil, ela só pode ser efetuada para grupos restritos, né? Hoje, a captação pública disseminada via redes sociais e tudo, ela também não é permitida se não tiver um pedido de autorização na CVM de um ICO ou até mesmo uma autorização para transacionar esses ativos, se forem considerados ativos mobiliários, né? E a lei tem esse rol taxativo, mas por vezes a CVM ali, ela escapa um pouco o que é ou não é o valor mobiliário em casos concretos, mas tudo quanto não é valor mobiliário, nós hoje podemos tokenizar. Então, eu estou falando aí de desenvolvimento imobiliário, estou falando de tokens utility, tokens de impacto, tokens de sustentabilidade, tokens de antecipação de recebível. Então, hoje, já no Brasil, é permitido, inclusive, tokens do mercado de carbono, que é um mercado extremamente ESG, sustentável, que está crescendo aí no planeta, né? Eu digo que é no planeta, não é nem no Brasil. Nós somos, aliás, nós somos um fornecedor de crédito de carbono, enquanto que os outros países são adquirentes, né? Então, a gente tem hoje já permitido pela CVM a negociação de criptoativos. Esses criptoativos, leia-se, são desenvolvidos a partir de uma engenharia jurídica e uma modelagem financeira, traduzidos nos smart contracts, tá? Que são documentos digitais, é como se fosse o contrato físico de forma digital e registrados no grande livro-razão da internet, que é a blockchain. Então, isso tudo só é possível em razão da blockchain, né? Em razão de termos esse grande livro-razão, e de termos aí o doutor Leonardo como head de uma empresa de TI para nos ajudar a desenvolver essas soluções, porque cada companhia é uma companhia que não interessa se ela é pequenininha ali, exemplo, a gente pode pegar um escritório de advocacia com 3, 4, 5 pessoas e mapear todo esse processo digital e transformar ele toda uma solução, trazer isso para uma solução blockchain de captura de dados públicos de processos, de pessoas, etc., que já existe essa possibilidade, né? Então... Você me permite, doutora Natália, essa é uma das nossas plataformas internas aqui. A gente faz essa gestão de processos para... Isso, token as a service, né? Então, inclusive, eu vou até além, sabe, doutor Leonardo? Nós temos aqui alguns parceiros que nos procuraram para fazer token as a service. Ok, vamos dar ali a solução da blockchain, mas e por que não trazer investidores para essa tua solução? Então, muitas vezes o funding, tá? Não vem nem do empresário que procurou a solução, já vem via alguém, né, que entende que aquele projeto vai alavancar aquela companhia, vai trazer soluções que vão beneficiar a população, e aí nós temos aí um token que vem trazer essa vantagem para a empresa. Então, assim, finalizando aqui a minha fala, eu acredito muito que a regulação é extremamente importante para destravar o mercado. Entretanto, o mercado já tem uma possibilidade de tokenização real permitida pela CVM, vide esses tokens que eu acabei de mencionar, e que a expectativa é que cada vez mais o governo ele permita que tanto os desenvolvedores possam desenvolver novas realidades para as empresas e que permitam que o mercado financeiro fluido, né, como ele possa trazer esse capital estrangeiro para o Brasil, né? Nós precisamos do capital estrangeiro, né? E num ambiente regulado, num ambiente técnico, num ambiente seguro, num ambiente sério, com transparência e governança, não vejo
motivo pelo qual um país tão rico como o nosso não dar liquidez a ativos ilíquidos que nós temos aí, terrenos, fazendas, expectativas de recebíveis que podem sim vir a ter liquidez para o empresário conseguir trabalhar cada vez mais. Acho que é mais ou menos isso que eu queria deixar aí. Pode complementar, doutor Leonardo. Muito bem, doutora Natália. Acho que ela falou muito bem sobre essa temática do marco regulatório. O marco regulatório, esse que passou pelo Senado Federal agora em abril, acho que foi o start do que está por vir, né? Tem muita coisa a se mexer, muita coisa a conversar. Como o próprio nome fala, ele é um modelo de se padronizar protocolos e procedimentos, que, ao meu ver, está sendo visto hoje pelo governo federal de um modelo top-down, né? Tá indo de cima para baixo, porque primeiro está tentando se regular, padronizar as especificidades do como fazer a nível de procedimentos, para depois a estruturação da tecnologia como um todo, porque dentro do blockchain também existe reguladores, né? Como a gente sabe, um dos ápices do uso do blockchain é você trabalhar os regulators, que o governo federal criou um projeto bem similar, né, tentando fazer meio que um pseudo-blockchain, eu acho que há 4, 5 anos atrás, que foram os e-notariados, que são usados pelos cartórios, né? Os cartórios conseguem fazer essas transações em um modelo distribuído, né, fazer uma correlação do sistema com o governo federal, mas não deixa de ser uns reguladores a nível de estrutura de blockchain. Mas no que está sendo conversado nesse momento são as características, as regras e como as empresas financeiras, todo esse marco financeiro vai ter que seguir a nível de protocolo, porque dessa maneira a gente consegue dar maior sustentabilidade e reduzir fraudes, como a doutora Natália falou, e ter uma ideia de como a gente pode chegar a um padrão mais qualificado no uso nessa caminhada grande aí das NFTs. Outro ponto importante que eu vejo é essa grande razão de que maneira eu consigo monetizar tudo hoje com NFT, né? É muito importante a gente estar comentando isso, porque a doutora Natália tem esse braço fortíssimo aí da parte imobiliária, né? Mas hoje já está sendo pensado muito fortemente como eu consigo relacionar projetos públicos com o uso das criptomoedas /NFTs, né? Por exemplo, de que maneira eu, pessoa física, de que maneira eu, CNPJ, não precise, por exemplo, habilitar ou participar de uma PPP ou de uma licitação que envolva, que seja tão burocrática como é hoje, mas que eu consiga monetizar uma praça pública. Como é que eu consigo fazer isso? Então, são esses marcos regulatórios, essas regras, esses procedimentos que estão sendo pensados para dar maior segurança, tanto para quem está comprando, quanto para quem está vendendo, quer seja ele público ou privado. Isso é um ponto importantíssimo, né? Porque nosso país é movido por fraudes, por toda uma questão cultural aí que envolve essa parte de todos os serviços possuem muita burocracia, isso é muito ruim também. A operação é muito ruim, isso aí também a gente deixa a desejar, e diante do uso desses novos serviços de monetização, a gente vai conseguir ter um serviço mais qualificado para o consumidor final, né? Outro ponto que eu posso citar para finalizar também é como eu posso trabalhar essa distribuição das monetizações, né? Como é que eu consigo efetivar NFTs, por exemplo, de categorias diferentes e fazer relações entre elas. Eu acho que é outro ponto importante que o mercado está pensando bastante, né, para o futuro muito próximo, como a doutora Natália falou, como é que eu correlaciono NFTs imobiliárias com NFTs públicas que envolve carbono, e eu faço uma salada ali, né?
porque hoje realmente o range dos serviços de monetização ainda está muito pequeno por conta de não haver essa regulamentação tão ativa ainda, eu vejo ainda que está engatinhando. O LGPD, por exemplo, que seguiu o mesmo passo há alguns anos atrás, em 2018 foi aplicada a lei, mas ela começou efetivamente a multa em 2020 e 2021, mas que ainda não está nem 50%, porque a agência lá ainda não sabe nem os procedimentos que devem ser aplicados no Brasil todo, como é que vai ser feito isso, de que maneira. Então, vai sair um governo, vai entrar outro governo e ainda tem toda essa discussão. Então, nessa regulamentação das criptomoedas não vai ser diferente. Então, a gente vai ter que ir acompanhando passo a passo. Talvez aí nos próximos anos muita coisa vai acontecer, muitas mudanças, né? Vão acontecer vai pivotar muita coisa, né? Então, mas não deixa de ser um avanço, é importantíssimo, né? A gente entender que cada regra aplicada, cada padrão que está sendo carimbado, evolui para todo mundo, principalmente para o mercado brasileiro, como a doutora Natália falou, porque hoje todo mundo é obrigado a utilizar a maioria das monetizações dos serviços das criptos, ou em plataformas, ou em sistemas, ou em bases, ou em bancos, ou em fundos, todos estrangeiros. Consequentemente, o Brasil que não ganha, nosso Ceará não vai ganhar dessa maneira. É verdade. Mas, como eu costumo dizer, né? Antes dar o primeiro passo e engateando do que ficar parado, né? Ficar estagnado. Então, assim, é muito importante, na minha visão, né? Esse marco regulatório, a importância dele é muito grande, porque a gente já está caminhando para uma regulamentação, né? Para uma regularização e tirar mais essa ligação com o estrangeiro e a gente conseguir caminhar com os nossos próprios pés, né? E agora, para a gente encerrar o nosso programa, eu gostaria de ouvir as considerações finais da doutora Natália e do doutor Leonardo, tá bom? Doutora Natália, a palavra é sua. Bom, eu quero agradecer, né, esse espaço e a oportunidade de estar aqui conversando sobre esse tema que eu poderia passar horas conversando, e tem vários aspectos que a gente pode começar a destrinchar aqui, mas eu fico muito feliz pelo espaço, tá, Kerlia? Agradeço ao doutor Leonardo também, foi um prazer imenso conhecê-lo, e os entusiastas do mundo cripto e blockchain têm que se unir, principalmente aqui no nosso estado, né? E convido a todos a conhecerem a nossa plataforma, né? A MetaBlock, metablock.com.br, no Instagram e no LinkedIn MetaBlock oficial, _oficial. Tenho muito entusiasmo com essa companhia, que eu sou cofundadora dela, e acredito muito que trazer essa tecnologia também e trazer a possibilidade de tokenização para o estado do Ceará, para o Nordeste, é de suma importância. Eu convido a todos que, né, queiram nos conhecer. Em breve teremos a nossa sede no Metaverso. Compramos um terreno no Metaverso, estamos construindo um prédio e vamos fazer reuniões lá. E vai ser super legal. Eu sou uma entusiasta do metaverso. Ainda tem essa... Aí daria outro cenário só para falar de metaverso, viu? Com certeza. Mas é isso. Obrigada pelo espaço, pessoal. Doutor Leonardo. Obrigado, doutora Kerlia. A gente já é parceiro aí da Trends. Obrigado por mais uma vez ter aberto essa discussão sobre esse tema que é de suma importância hoje para o mercado, né? Obrigado. Acho que qualquer dúvida, né, que vocês queiram, nosso Instagram é @nestecit, Nestec Tecnologia, o site nestec.com.br, nossas plataformas, né, nossos processos, todas as dúvidas podem entrar em contato, que a gente está aqui de braços abertos para tirar. E é isso, chegamos ao final de mais um cenário. Se você gostou desse conteúdo, curta, compartilha, se inscreve no nosso canal para ficar por dentro de tudo que acontece na Trends. E a gente agradece a participação de todos, em especial a doutora Natália, o doutor Leonardo, que estiveram aqui hoje conosco.
E próxima quinta tem mais. Tchau, tchau. Você sabe quantas obras da prefeitura estão em andamento? Acho que umas 15, 20. Umas 30, mais ou menos. Quantas, não sei não, mas tem muita. São mais de 100 obras da prefeitura em andamento. Tem obra de infraestrutura, saneamento, asfalto novo, escola, creche, tudo para deixar nossa cidade ainda melhor. Olha como tá isso aqui, ó. A construção do novo Gonzaguinha do Zé Walter tá quase pronto. Prefeitura de Fortaleza, transformando desafios em novas conquistas. Inscreva-se no nosso canal, ative o sininho e fique por dentro dos melhores conteúdos.